Fala galera, na próxima quinta veremos o 8º episódio desta terceira temporada de Silo, galera, e teremos sim nossa live de esquenta para as 21 horas da quinta-feira. Essa live de esquenta vai até umas 21h50, 21h55 mais ou menos, onde provavelmente estarei novamente acompanhado do meu grande amigo Joy, do Abraham Joy, para juntos, né, podermos conversar com todos vocês e irmos preparando nossa expectativa para a estreia do 8º episódio. Lembrando, galera, por que a live vai até 21h50, 21h55? Porque o episódio ele sai quinta-feira às 22 horas aqui na Apple TV. Não é sexta-feira, galera. É algo que a gente não pergunta por quê e muito menos reclama. A Apple TV, ela simplesmente, cara, coloca lá que a data de estreia do episódio é na sexta, mas na real ela libera sempre na noite anterior, 22 horas da quinta-feira. Ou seja, assista o episódio, assim como muitos de vocês vão assistir no momento, no segundo exato que esse episódio for liberado na Apple. Crítica completa do episódio vai estar aqui já liberado no canal por volta de umas 11h30 da noite, mais ou menos. E galera, sobre as críticas americanas, as duas críticas, tá, que vazaram ali sobre o episódio 8. Não vou comentar absolutamente nada sobre elas aqui neste vídeo. Quem quer conversar com spoilers, esse vídeo já tá liberado aqui desde o domingo aqui no canal, certo? Inclusive, galera, a Apple limpou, tá? Não tem mais essas críticas online. Ou seja, é aquele famoso momento erro. E, nesse momento, galera, não vou trazer nenhum tipo de referência em relação aos livros sobre algum potencial spoiler futuro para a série. Mas eu quero trazer um ponto, tá? Já para o começo desse vídeo aqui. O que está acontecendo, e isso eu já venho salientando já há um bom tempo, o que está acontecendo na trama do tempo presente, tudo que está ali sendo desenvolvido no Silo 18, Juliet, Bernard vivo, as questões ali sobre as lâmpadas sumirem, o que pode estar acontecendo também nas minas e tudo mais. Essa questão toda, galera, ela não faz parte dos livros. Ou seja, é realmente uma trama completamente autoral que o Graham Yost está colocando na sua adaptação da obra do Hugh Howey. Ou seja, não tem uma referência sobre isso nos livros. E isso me traz também assim, uma grande questão. Quem que está no comando de tudo? Não o Graham Yost em relação ao Hugh Howey, tá? Mas quem está no comando, na verdade, assim, ó, no silo número 1. Quem está no comando do algoritmo? O algoritmo realmente ele é apenas uma inteligência artificial ou existe uma figura por trás do algoritmo? Porque vamos voltar assim, ó, 2 episódios, tá? Momento onde a Camille está lá conversando com o algoritmo, logo após a Juliet sair, né? E a Juliet conseguir fazer com que Lucas Kyle e o Patrick Kennedy sejam as pessoas que vão até o Silo 17, ao invés do Knox, ao invés da Shirley. E a Camille continua conversando com o algoritmo, batendo na questão que é um erro. Independente de quem vai, é realmente um erro. E a Camille se mostra completamente já no seu limite. Talvez já tenha até passado um pouco do seu limite já, por causa de tudo que vem acontecendo. Então, na sua questão de responsabilidade, o fardo que ela tem que carregar como essa nova chefe do TI, tudo que ela tem que executar dos comandos do algoritmo, toda essa questão que tem com a Juliet, e principalmente, cara, a sua questão também colocada ali na casa, né? Os sinos, eles têm uma grande questão acontecendo entre eles. Seja com o Robert, seja com o filho. Tudo está para desmoronar dentro dessa mente da Camille. Ou seja, ela está realmente, naquele momento, com uma tensão muito grande, muito grande. Por mais, tá, vou até botar um asterisco, tá? Por mais que eu acho que a Camille ainda tem, sim, algum tipo de possibilidade dela estar tramando algo para conseguir proteger todos os moradores e, ao mesmo tempo, conseguir enganar o algoritmo, e a gente sabe sempre essa questão, né? O Bernard já deixou isso muito claro. Cara, o algoritmo, também por causa da questão do chaveiro, ele escuta tudo. Ele está sempre acompanhando o responsável pela TI. Ou seja, a Camille não tem como conversar sem que o algoritmo saiba a verdade do que está sendo falado por ela ou em volta dela. E essa questão é muito importante, assim, porque se a Camille está realmente tentando pensar em algo para proteger os moradores e, ao mesmo tempo, conseguir enganar essa questão de vigilância do algoritmo, ela tem que conseguir fazer isso tudo sozinha dentro da sua própria cabeça. E essa questão é mais uma também a pontuar muito, ainda mais, para a questão toda da sua atenção já ter chegado no limite, se não passou também do seu limite. Mas vamos pegar esse ponto assim, ó. Aquele momento que a Camille está conversando com o algoritmo, e o algoritmo percebe que ela está realmente
já nesse ponto tão grande de tensão, o algoritmo conversa com ela de uma maneira diferente, né? Foi algo que eu percebi, algo que muitos de vocês perceberam, e algo que é muito curioso de como que aquela cena ela vai acontecendo. E como que a Camille também, ela percebe essa mudança, né? A maneira como o algoritmo está conversando com ela, mas também ela não deixa isso ficar tão aparente assim. Ela tenta de um jeito ou de outro demonstrar algum tipo de normalidade ainda. Revejam a cena. Ela tenta mostrar algum tipo de normalidade ainda, essa alteração de postura que tem do algoritmo com ela. E o algoritmo naquele momento ele tá muito amigo da galera, né? Ele chega lá, ele dá conselho, não sei o que, só faltou o algoritmo vindo dar um abraço na Camila. Cara, vai ficar tudo bem, calma. É assim mesmo, entendeu? As responsabilidades são essas, a gente cresce e cada vez mais tem responsabilidades, tem problemas em casa, eu trabalho, deu uma confusão, dê vitamina, coloca ali, a galera vai esquecer, pois é. Olha só, não vai nem lembrar depois que tu vai estar tenso. É todo um problema que está acontecendo naquele momento lá. E o algoritmo tem essa postura diferente, o que levou também à grande teoria de que por trás do algoritmo realmente tem uma figura humana ali. Tem alguém que está conversando com a Camille naquele momento, usando essa questão do algoritmo, essa questão da inteligência toda ali, mas é realmente um humano que está conversando lá atrás, né, com a Camille. Por isso que tem essa postura toda diferente. E daí a gente já começa a segunda teoria, né? A teoria que vem junto a essa. Cara, se isso for verdade, se realmente tiver alguém ali, um humano, atrás e conversando com a Camille naquele momento, quem que é esse alguém? Será que esse alguém é algum personagem que a gente já viu antes na série? É alguém novo? Alguém que vai ser apresentado? Quem é esse alguém? Quem seria esse alguém? E daí, galera, o Screw Rant, tá? Ele colocou algo que eu achei muito curioso, tá? A maneira como eles jogaram sobre essa questão toda da verdade por trás do Silo número 1. As semelhanças entre Silo e o Mágico de Oz sugerem a verdade. O que eles colocam, tá? Como argumento, assim, que eu achei muito curioso, tá? Desde o início, Silo apresenta paralelos intrigantes com o Mágico de Oz. As pílulas de vitamina D lembram o campo de papoulas que a bruxa má usa para fazer a Dorothy e seus amigos dormirem e esquecerem sua missão. Juliet, é claro, se parece muito com a Dorothy, enquanto seus aliados mais próximos do selo 18 lembram o Espantalho, o Homem de Lata e o Leão. Assim como Oz usa óculos com lentes verdes para fazer tudo parecer a cidade, Esmeralda, os capacetes em Silo convencem os funcionários de limpeza de que o mundo exterior está curado. A série deixa sua inspiração em Mágico de Oz bem evidente ao apresentar um exemplar físico do livro como uma relíquia proibida. Julia até tem uma tatuagem em espiral, que aparentemente representa o ciclone da história. Considerando esses paralelos, é difícil não especular que a pessoa misteriosa por trás da voz do algoritmo represente o homem por trás da cortina de um Mágico de Oz. Cara, eu adoro, tá? Porque assim, ó, essas questões de referências, quando a gente pega assim, os escritores, não precisava ser a questão do Hugh Howey quanto o livro, tá? Se a gente pegar assim, se fosse o Graham Oz tivesse criado essa ideia toda, que a gente conhece como Silo, e tivesse buscado as referências também, ele como roteirista. Pô, galera, as referências às obras clássicas e também, assim, ao que está implícito dentro das obras, pô, isso aqui existe desde que o mundo é mundo, né? Então, não é nenhum tipo, digamos assim, de surpresa tu ter as referências colocadas. E eu adorei as referências, tá? Adorei. Eu nem lembrava, cara, que tinha aparecido esse exemplar do Mágico de Oz ali com uma relíquia dentro do silo. Mas é algo que faz completo sentido também. Eu adorei, tá? Adorei. Assim como o Grande Oz, ele parece projetar como uma figura de autoridade onipresente. A questão do algoritmo, né? No entanto, assim como Oz, o misterioso personagem de Silo provavelmente não passa de um homem manipulando alavancas e botões nos bastidores para controlar a narrativa. Cara, eu adorei isso aqui, tá? Adorei demais. Porque, cara, as referências estão muito bem postas, tá? Muito bem postas. E o controle da narrativa é algo que eu venho batendo também vídeo após vídeo, tá? E isso bate também, assim, na maneira como o Silo tem a estrutura do seu roteiro. Principalmente na terceira temporada. O que acontece no tempo passado, que a gente está conhecendo a origem dos Silos, e o que acontece no tempo presente dentro do Silo 18, sempre essas duas linhas temporais estão conversando e dando, ao mesmo tempo ali, peças que fazem complementação de uma história para outra.
E tudo tem a ver. A Helen representa muito isso, tá? Para mim, essa grande questão do que é que querem com a Helen nesse momento ali da oferta toda, além da verdade, o que querem com a Helen é justamente assim, alguém capaz de controlar também essa narrativa ali. Então, isso aqui para mim tem muito do tema colocado. O saber realmente toda a verdade, ou neste momento guardar toda questão que possa vir a se tornar uma rebelião, por exemplo, no tempo presente, sempre está colocado a controle de narrativa. O verdadeiro poder sempre acaba sendo quem tem o controle da narrativa. Galera, coloca mais nos comentários o que vocês acharam aqui da referência, primeiramente, aqui ao Mágico de Oz, e quem que vocês acham que está por trás do algoritmo, qual é a verdade, quem é que está realmente no comando de Silo. Coloca nos comentários, não esqueçam sempre de dar aquela mega ajuda, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 4 Reviews aqui, entretenimento, é coisa séria.